vamos começar aqui mostrando, gente, falando em presidente Lula, o discurso de Lula no combate mundial contra a fome. Vamos ver aqui lá no G20, meus queridos e queridas. Vamos ver esse discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a gente começar bem a nossa manhã. Eu acabei de ver que eu não botei na tela o discurso, né, gente? Espera aí, desculpa, gente. Vamos botar desde o começo. Vamos lá agora de novo. Os super ricos pagam proporcionalmente muito menos impostos do que a classe trabalhadora. Para corrigir essa anomalia, o Brasil tem insistido no tema da cooperação internacional para desenvolver padrões mínimos de tributação global, fortalecendo as iniciativas existentes e incluindo os bilionários. Juntamente com a União Africana, que participa pela primeira vez como membro pleno do G20, temos alertado sobre o problema do endividamento. O que vemos hoje é uma absurda exportação líquida de recursos dos países mais pobres para os países mais ricos. Não se pode financiar o bem-estar coletivo se a parte expressiva do orçamento é consumido com o serviço da dívida. A fome e a mudança do clima são dois flagelos que se agravam mutuamente. Quem sente fome tem sua existência aprisionada na dor do presente, torna-se incapaz de pensar no amanhã. Reduzir vulnerabilidades socioeconômicas pavimenta o caminho para a transição justa, constrói resiliência frente aos eventos extremos e fortalece os esforços contra o aquecimento global. A transição energética e a descarbonização do planeta são oportunidades nessa luta contra a fome. Senhoras e senhores, o lema da presidência brasileira do G20, construindo um mundo justo e um planeta sustentável, parece inalcançável, mas hoje demos um passo decisivo para a sua realização. Participar desta reunião ministerial da Força Tarefa, que lança as bases para a aliança contra a fome e a pobreza, é um dos momentos mais relevantes dos 18 meses deste meu terceiro mandato. Neste espaço tão simbólico, o Galpão da Cidadania, damos um passo decisivo para recolocar esse tema de uma vez por todas no centro da agenda internacional. Ao longo dos séculos, fome e pobreza estiveram cercadas de preconceitos e interesses. Muitos viam os pobres como um mal necessário e mão de obra barata para produzir as riquezas das oligarquias. Falsas teorias os consideravam responsáveis pela própria pobreza, atribuída a uma indolência inata, sem qualquer evidência nesse sentido. Foram ignorados por governantes e os setores abastados, mantidos à margem da sociedade e do mercado. Os que não puderam ser incorporados à produção e ao consumo, ainda hoje são tidos como estorvo. Quando muito, tornaram-se objeto de medidas compensatórias paliativas. Nas últimas décadas, a globalização neoliberal agravou esse quadro. Nunca tantos tiveram tão pouco e tão poucos concentraram tanta riqueza. Em pleno século XXI, nada é tão absurdo e inaceitável quanto a persistência da fome e da pobreza, quando temos à disposição tanta abundância, tantos recursos científicos e tecnológicos e a revolução da inteligência artificial. Esta é uma constatação que pesa em nossas consciências. Nenhum tema é mais atual e mais desafiador para a humanidade. Não podemos naturalizar tais disparidades.
A fome é a mais degradante das privações humanas. É um atentado à vida, uma agressão à liberdade. A fome, como dizia o grande cientista social brasileiro José de Castro, é a expressão biológica dos males sociais. Os dados divulgados hoje pela FAO sobre o estado da insegurança alimentar no mundo são estarrecedores. A pobreza extrema aumentou pela primeira vez em décadas. O número de pessoas passando fome ao redor do planeta aumentou em mais de 152 milhões em 2019. Desde 2019. Isso significa que 9% da população mundial, 733 milhões de pessoas, estão subnutridas. O problema é especialmente grave na África, na Ásia e também persiste em parte da América Latina. Mesmo nos países ricos, aumenta o apartheid nutricional com a pobreza alimentar e a epidemia da obesidade. Em 2023, 29% da população mundial, 2,3 bilhões de pessoas, enfrentou graus moderados ou severos de restrição alimentar. A fome tem o rosto de uma mulher e a voz de uma criança. Mesmo que elas preparem a maioria das refeições e cultivem boa parte dos alimentos, mulheres e meninas são a maioria das pessoas em situação de fome no mundo. Muitas mulheres são chefes de famílias, mas ganham menos. Trabalham mais no setor informal, se dedicam mais aos cuidados não remunerados e têm menos acesso à terra que os homens. A discriminação étnica, racial e geográfica também amplifica a fome e a pobreza entre populações afrodescendentes, indígenas e comunidades tradicionais. Crises recorrentes e simultâneas agravam esse quadro. A pandemia de Covid-19 aumentou drasticamente a subnutrição e esses níveis elevados se mantêm inalterados. Conflitos armados interrompem a produção e distribuição de alimentos e insumos, contribuindo para o aumento de preços. Eventos climáticos externos ceifam vidas, devastam cultivos e infraestrutura. Subsídios agrícolas em países ricos solapam a agricultura familiar no sul global. O protecionismo discrimina contra os produtos de países em desenvolvimento. Mas a fome não resulta apenas de fatores externos. Ela decorre, sobretudo, de escolhas políticas. Hoje, o mundo produz alimentos mais do que suficiente para erradicá-la. O que falta é criar condições de acesso aos alimentos. Enquanto isso, os gastos com armamento subiram 7% no último ano, chegando a 2,4 trilhões de dólares. Inverter essa lógica é um imperativo moral de justiça social, mas também essencial para o desenvolvimento sustentável que buscamos. No Brasil, combatemos a fome por meio de um novo contrato social que coloca o ser humano no centro da ação do governo. Retomamos as políticas de valorização do salário mínimo, de erradicação do trabalho infantil e do combate às formas contemporâneas de escravidão. Temos uma sólida política de geração de postos de trabalho formais. O desemprego é o mais baixo em uma década. Aprovamos uma lei sobre igualdade e remuneração entre homens e mulheres. Formulamos um plano nacional de cuidados que considera as desigualdades de classe, gênero, raça, idade, deficiências e territórios, com olhar especial para trabalhadores e trabalhadoras domésticas. Programas como Bolsa Família, de aquisição de alimentos e de alimentação escolar, permitem que refeições saudáveis cheguem aos mais vulneráveis, estimule a produção agrícola e promova o desenvolvimento local.
A agricultura familiar é componente essencial dessa estratégia. São quase 5 milhões de propriedades rurais de até 100 hectares, produzindo parte expressiva dos alimentos que consumimos no país. Em síntese, tomamos a decisão política de colocar os pobres no orçamento. Como resultado, só em 2023, retiramos 24 milhões e 400 pessoas da condição de insegurança alimentar severa. Esse é o presidente Lula fazendo um discurso histórico sobre uma chaga que nós temos, que é a fome, gente.